hoje é terça-feira, você já sabe, viu? É dia. Opinião sem medo, com Ricardo Katzmann. E ele já está na área, está aqui com a gente no estúdio do Central 98, segunda edição, chegando com mais um tema, falando de Lula atuando como um incendiário sem controle. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Joãozinho. Bom dia. Bom dia também, amigos da 98. Prazeraço estar aqui com vocês mais uma vez. Aproveitar para desejar boa semana para todo mundo. Pois é, né? Mas o presidente não tá querendo dar refresco, não. Tá colocando fogo em quê? Fogo no parquinho inteiro, né? É impressionante. E assim, né, Carol? A gente sabe como os políticos, de um modo geral, eles atuam, né? Quando eles não têm muitos resultados para poder mostrar, ou querem desviar o foco para tirar o foco de qualquer problema de gestão, eles saem atacando qualquer coisa que tenha por aí. Isso é histórico de todos os políticos, mas o presidente Lula, então, esse é especialista. E é impressionante como ele não muda, né? É um cara que está na política há 40 anos, pelo menos, né? Na vida pública, 40, 50 anos, e continua atuando da mesma maneira. Ontem, mais uma vez, ele atacou de forma virulenta os mercados, né? E é interessante, João, porque quando ele fala mercados, ele se esquece que mercados somos todos nós. Você, a Carol, eu, os nossos teleweb amigos ouvintes, são mercados, está todo mundo trabalhando, a iniciativa privada é o mercado. Somos nós que fazemos tal mercado. Quando ele ataca esses mercados, ele está atacando todo mundo, ele está atacando o pipoqueiro, ele está atacando o banqueiro. Porque todos nós saímos para a rua todos os dias para trabalhar, ganhar nosso dinheiro, né? E se poucas pessoas no Brasil têm essa capacidade, mas quando sobra esse dinheiro, o que todo mundo faz é tentar aplicar de uma maneira melhor, né? Para poder ter algum rendimento. E ele ataca isso, porque ele critica muito a questão dos juros. Essa é a grande raiva do presidente atual, como se os juros altos fosse uma vontade do presidente do Banco Central. E não é, como se fosse uma vontade da instituição, não é. Os juros, João, e são históricos, isso é histórico, é assim no mundo inteiro. Os juros são formados por uma conjuntura. Se o país tem as contas equilibradas, se o país tem uma perspectiva de pagar suas dívidas, se o país tem uma perspectiva de diminuir o déficit público, se o país tem uma perspectiva de crescimento econômico, se isso tudo acontece, naturalmente os juros caem. Sabe por quê, Carol? Porque as pessoas que têm o dinheiro vão falar assim, bom, o meu dinheiro está rendendo, eu vou dar um número aqui, 5% ao ano. Olha, mas o Brasil está pagando 7% ao ano. Olha, se o país está crescendo, se o país pode pagar suas dívidas, se lá a conjuntura macroeconômica é adequada, eu vou aplicar meu dinheiro lá, porque lá é um lugar seguro e vai me render mais. E no momento em que todos os agentes econômicos, todas as reservas de dinheiro começam a fazer isso, o país vai falar assim, não preciso pagar mais 7, eu posso pagar 6. Tem gente me ofertando, né? Como a gente sabe, oferta e procura. Tem muita gente me ofertando dinheiro, eu vou pagar 5, vou pagar 4. O processo de queda de juros, ele é natural. Como eu disse, não depende de uma pessoa. Mas o presidente acha que não, ele acha que ele e o governo dele podem fazer tudo errado, podem não controlar gastos, podem não combater desperdícios, podem pregar um aumento do déficit público, que tudo vai ficar normal, que os juros vão cair porque ele acha que tem que cair. Aí ele sai atacando o presidente do Banco Central, sai atacando o Banco Central, e qual a consequência disso tudo? É o contrário, porque o mercado reage mal, o câmbio sobe. Quando o câmbio sobe, gente, cedo ou tarde, todo mundo aqui sabe que tem muitos produtos, a economia brasileira, ela é, de certa forma, dolarizada, ela é indexada pelo dólar, a gente importa muita coisa. Quando o dólar sobe, isso tudo, quando na hora de importar, fica mais caro e automaticamente é passado para os preços. Quando isso é passado para os preços, vem a tal da inflação, a inflação sobe. Quando a inflação sobe, o que o Banco Central tem que fazer? Aumentar os juros. É um ciclo perverso, retroalimentado pelo próprio presidente com essas declarações que ele dá. Então vamos trazer algumas declarações que foram dadas por ele ontem. Olha só, a primeira aqui, que talvez seja a mais polêmica. Abre aspas, não tenho que prestar contas a nenhum ricaço nesse país, a nenhum banqueiro. Eu tenho que prestar contas ao povo pobre e trabalhador que precisa que a gente tenha cuidado e cuide deles. Palavras do presidente Lula. Como é que você avalia essa fala dele? Péssimo, né, João? Porque ele aqui, mais uma vez, ele investe naquilo que ele inaugurou no Brasil, que é o tal do nós contra eles, que gerou filhotes que a gente viu aí agora, recentemente, lá no 8 de janeiro. Essa ruptura, essa polarização do nós e eles, virando guerra. Quando ele separa ricaços
de pessoas pobres, ele está separando a nação. Ô presidente, são todos brasileiros. Ricos ou pobres são brasileiros. Ricos ou pobres têm voto, têm direito, tem uma Constituição que assegure deveres e direitos para todo mundo. E isso, João, é o que ele faz historicamente. O que os extremos fazem historicamente. Só que além de ser impróprio falar, a gente sabe que é mentira. Porque ele deve explicação para os ricos, sim. A gente sabe como que o Lula opera em público e como que ele opera no privado. Haja vista aí os irmãos Batista, que mais uma vez estão sendo agraciados com medidas do governo. Haja vista tudo que a gente viu nos governos do PT anteriormente. Medidas provisórias, leis sendo feitas para beneficiar empréstimos do BNDES, lembra, dos campeões nacionais. Ele deve muita satisfação para os ricos e poderosos do país, sim, e a gente sabe disso. Mas em público ele fica demonizando os caras. Tem outra fala também polêmica, né? Abre aspas, prefiro pagar para estudar do que gastar para colocar na cadeia quando eles não aprenderem uma profissão, fala também dita pelo Lula. É outra fala lamentável, Carol, porque ele estava dizendo o seguinte, né? O Brasil, e quando ele fala o Brasil, ele se coloca à parte do Brasil, como se ele não fosse o presidente, como se ele já não tivesse sido presidente mais 2 vezes antes, como se os indicados dele, no caso a indicada dele, a ex-presidente Dilma Rousseff, não tivesse sido presidente por 1 ano e meio. Ô, gente, desde 2002, e lá se vão 22 anos, o PT só não esteve dirigindo o país diretamente no poder por 6 anos. Toda essa conjuntura, ela é resultado da administração petista. Quando ele ataca os problemas brasileiros e a educação, e ele tem razão em criticar a educação daqui. A gente fez um programa recentemente sobre isso, né? É péssimo, é horrorosa. Saíram os novos índices do PISA, cada vez mais catastróficos. Mas quando ele ataca, ele tem que atacar a si mesmo. Ele tem que olhar para o espelho e dizer, olha, a culpa é minha. Porque, como eu disse, é o PT que está no poder esse tempo todo. Aí, essa fala dele, Carol, ele quis dizer o seguinte, mais uma vez, investindo numa falsa realidade, de dizer que as pessoas cometem crimes porque elas não têm profissão, porque elas são pobres, o que é uma mentira. O mundo, os dados, a realidade já mostrou que isso é mentira. Quem comete crime, comete fruto de uma conjuntura que inclui sim a pobreza, é claro, que inclui sim a falta de educação escolar, mas não é só isso que faz a pessoa cometer crime. Porque senão a gente não teria assistido recentemente os maiores empreiteiros e alguns banqueiros desse país presos por corrupção. Não falta profissão para eles, falta, Carol. Não falta instrução, João. O Marcelo Odebrecht, né, o filho, o herdeiro do clã Odebrecht, um cara que teve as melhores escolas de negócio do mundo, onde ele estudou, ele pegou todo aquele conhecimento e estruturou uma cadeia, uma organização criminosa financeira mundial com todo o saber que ele adquiriu na escola. Ora, não precisa estudar ou deixar de estudar para se tornar um criminoso. Então, quando o presidente fala isso, além de estar errado, ele, mais uma vez, ele investe numa mentira para esconder os próprios defeitos. Que ele, o partido dele, que comanda o Brasil, repito, por 16 dos últimos 22 anos, não conseguiu fazer, que é levar a escola pública, levar uma boa educação pública para quem precisa. Ô, Ricardo, nesse ponto aí, só colocar aí uma pimentinha nesse vatapá, quando a gente fala dessa complexidade da questão dos crimes cometidos, né? A gente fala da questão de acesso à educação, que, claro, interfere a desigualdade social, que se interfere também, mas a gente tem muito esses crimes de corrupção que, infelizmente, é até normalizado no Brasil. Sempre falo com o João aqui, quando a gente traz uma notícia de suspeita de corrupção, de gente condenada, a gente fica chateado, mas não fica surpreso. Eu, pelo menos, não fico mais. É como se fosse assim, faz parte do nosso Carol, dia a dia, exato. Isso vem muito dessa cultura que a gente tem, daquele jeitinho brasileiro, isso vai escalando. Porque aí a gente fala também de, por exemplo, que a pessoa sem acesso à educação, como é que a gente evita que essa pessoa vá para o mundo do crime? A gente pode falar, por exemplo, em políticas públicas para resolver a desigualdade social, que é um desafio imenso, mas a gente tem ali um caminho. Agora, para resolver esse outro problema, que são os políticos, que são os empresários que estão ali, têm tudo na mão e mesmo assim cometem um crime, mas que muitas vezes também é tratado até como, foi ali um desvio, fica parecendo até que é um crime menor, sabe? O presidente costuma chamar de erros, né? Quando ele se refere a essas pessoas todas que foram presas e pegas por corrupção, ele fala erro. Se cometeram algum erro, que pague. Não é erro, não. Cometeram um crime. Carol, a gente assistiu, João, todo mundo aqui de BH,
assistiu semana passada aquela questão envolvendo uma socialite daqui, né? Sim. Aquela pessoa não é pobre, aquela pessoa é estudada. É como eu acabei de dar o exemplo do Marcelo Odebrecht. Não existe isso. A criminalidade, ela deriva de uma série de fatores. Dentre esses fatores também está a pobreza, está a desigualdade social, está a falta de escolaridade básica. Mas passa pelo ambiente que a pessoa é criada, passa por um lar desestruturado, pela falta de um pai ou de uma mãe, pelo ambiente que vive. Tudo isso vai se somando e vai levando a pessoa para a criminalidade. A pessoa não nasce criminosa, ela vai desenvolvendo esse viés muito em função do ambiente em que vive. Ah, Ricardo, então a culpa é do ambiente. A culpa é também do ambiente. Porque as pessoas, se a gente fosse pensar assim, eu vou retomar minha fala no início desse programa. Países muito pobres, e isso os dados mostram o contrário, teriam alta criminalidade. Não tem, não é a pobreza em si. É uma conjuntura, são fatos somados. As pessoas têm que parar de querer reduzir problemas complexos a falas simplórias, porque não é assim que funciona. E isso o presidente Lula faz o tempo todo. Ele quer dizer o seguinte: é criminoso porque não estuda, porque não teve escola, porque é pobre. É mentira, não é por isso. Deixa eu trazer mais uma fala que tem um pouco de relação a isso. Lula falou ontem o seguinte, abre aspas, para a elite os trabalhadores têm que trabalhar, quem tem que estudar são eles, que mandam os filhos para Londres, para Harvard, para Chicago, para Paris, e o nosso filho fica analfabeto aqui, tendo que trabalhar a partir dos 14 anos. Outra fala de Lula. Outra mentira, João. Agora é o seguinte, né? Vamos lembrar o presidente Lula do que ele pensa, do que ele diz? Quem sempre se vangloriou publicamente de dizer que não estudou e que nunca leu nenhum livro na vida foi ele. Quem fez deboche com o ex-presidente Fernando Henrique, porque era doutor em Sorbonne, né, e um torneiro mecânico teve que ser eleito para ensinar para um doutor como que faz política, é ele. Ele é uma pessoa que o tempo todo faz questão de enaltecer a própria ignorância, a própria falta de escolaridade. A elite brasileira sempre defendeu e sempre defenderá, sim, a boa educação, porque a gente sabe que esse é o caminho. Mas muito mais do que defender a boa educação, a elite brasileira destina 35% de tudo o que produz para o governo produzir boa educação. A elite brasileira paga imposto pra caramba, senhor presidente. Agora, se o senhor e os seus pares fazem mau uso desse dinheiro, não é culpa da elite. A elite brasileira não é culpada pela precariedade da educação pública do país. A culpa é do senhor e dos governantes, que há décadas não cuidam adequadamente da educação no país, apesar, João, de ser lei, apesar de estar na Constituição gastos obrigatórios. Mas só que a gente sabe o que essa turma faz com o dinheiro, ou gasta mal, ou desvia. Não tinha um ministro no governo anterior, ministro da Educação, desviando dinheiro, fazendo propaganda de si mesmo, propaganda política em material escolar? A gente assistiu isso aí, isso é histórico. Os governantes, eu falo governantes na esfera municipal, estadual e federal, historicamente usam mal o dinheiro que a elite, presidente, que o senhor está atacando, produz, porque o senhor não produz porcaria nenhuma, o governo não produz porcaria nenhuma, é a iniciativa privada que produz, o senhor e seus pares surrupiam o nosso dinheiro. Então como que o senhor agora vem atacar a elite por uma culpa da educação pública, que a culpa é de um senhor? Eu estou falando senhor, João, porque a fala foi dele, mas volto a dizer, é dele e dos governantes. Olha só, Ricardo, hoje o presidente Lula, né, que segue na Bahia, ele voltou a falar sobre a questão do dólar. Deixa eu trazer essa fala em entrevista concedida hoje lá na Bahia, ele falando o seguinte, que a subida do dólar preocupa e que a alta constante da moeda faz parte de um jogo especulativo e de interesses contra o real. Palavras do presidente. Vamos lembrar que ontem a moeda americana fechou em R$ 5,65, hoje já abriu em alta também. Deixa eu trazer a fala toda, Ricardo, que aí você consegue analisar. Ele fala o seguinte, abre aspas, obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação, é um jogo de interesses especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com pessoas sobre o que a gente vai fazer. Estou voltando para Brasília e quarta-feira, né, amanhã, terei uma reunião porque não é normal o que está acontecendo, não é normal, disse o presidente em entrevista à Rádio Solidariedade de Salvador, mas ele não indicou o que vai acontecer, se ele ali vai tentar ali talvez uma saída de alguém do Banco Central. O que você acha dessa fala do presidente? Pode trazer mais consequências? Por exemplo, a subida do dólar ainda mais? João, é outra mentira, tá?
E é mais uma das bravatas dele, ele sempre coloca a culpa em alguém, mas ele não diz quem é alguém. Isso é um movimento especulativo contra o real. Presidente, de quem? Se o senhor está dizendo que é, o senhor tem que dizer quem. Quais corretoras, quais bancos, quais investidores estão fazendo um ataque ao real. Porque é isso que ele está dizendo. Não, não é, presidente. É que o senhor fala muita besteira e fala muita besteira todos os dias. O senhor ontem, o senhor falou claramente que pretende que assim que terminar o mandato deste presidente do Banco Central, quando o senhor indicar o novo presidente, as coisas vão mudar. Então o senhor está dizendo claramente para o mercado é o seguinte, eu vou indicar um presidente do Banco Central que não vai ser autônomo, ele vai estar sob as minhas ordens. Sob as minhas ordens, na marra, eu vou querer que reduza os juros. E não pode também, tá, João? Porque existe um negócio que chama Copom, é um colegiado. Isso ele sabe, mas ele descaradamente ele esconde. A decisão de manter os juros no patamar não é só do presidente, é de um colegiado. E a última decisão foi unânime, João. Foi unânime. Ele vai trocar todo mundo? Ele diz o tempo todo, ele é contra o Banco Central Independente. João, um Banco Central Independente, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu vou tentar explicar de uma forma simples, é o seguinte, a política do Banco Central tem que ser uma política de Estado. Política de Estado é sempre médio e longo prazo, não é uma política de governo, que é de curto prazo. Se você tem um Banco Central independente pensando no país em médio e longo prazo, as coisas tendem, sob o aspecto macroeconômico, se acertarem. Quando você tem alguém no Banco Central fazendo populismo econômico, que é o que os governantes gostam de fazer, sempre com o dinheiro dos outros, é claro, a catástrofe é certa. Ô João, olha o que aconteceu em passado recente, olha o que foi no governo Dilma Rousseff, que foi justamente rezar por essa cartilha que o Lula quer. Foi o triênio mais recessivo da história do Brasil. Nenhum país em tempos de paz, nenhum país que estivesse em uma guerra, passou por um triênio tão recessivo como o nosso. E o Brasil ainda não se recuperou daquela hecatombe. Quando o presidente fala esse tipo de coisa, ele está sinalizando para os investidores estrangeiros que o país não é um país seguro. Ô João, você acha que os grandes bancos, as grandes corretoras, os grandes fundos de investimento internacionais, eles têm tempo para poder entender a política brasileira, para entender que isso é bravata, que o presidente não é assim, que o presidente é assado? Não, não tem. Essas pessoas têm responsabilidades, essas pessoas, elas respondem civil e criminalmente pelos atos. Eles gerem bilhões, trilhões de dólares mundo afora. Eles têm estatutos que têm que cumprir. Quando o presidente da República age dessa forma, esse cara não vai entender se ele falou isso para uma rádio do interior da Bahia, porque ele está querendo fazer campanha política. Não. A pessoa recebe um relatório, lê aquilo e fala o seguinte, olha, retira o dinheiro de lá. Quando você tem um movimento de saída do dólar maior do que de entrada, o câmbio sobe. É natural de novo. Não tem ninguém fazendo isso. É uma resposta natural às falas dele. Sai mais dinheiro do que entra. Se está saindo mais dinheiro do que entra, se eu, Ricardo, tenho R$1, Carol, e preciso mandar meu dinheiro para fora, eu tenho que comprar dólar. Se muitos investidores fazem isso ao mesmo tempo, o dólar sobe. É natural, não há como impedir isso. Ou há, se você interferir no câmbio, que era o que acontecia lá atrás no Brasil, que era uma catástrofe. Porque quando você interfere no câmbio oficial, o que as pessoas fazem? Começam a comprar moeda no câmbio paralelo. É o que a gente vê na Argentina, meu Deus do céu. É incrível que a gente está em 2024 tendo que explicar esse tipo de coisa que já é sabido pela comunidade econômica brasileira e internacional há décadas. É que o presidente vive preso ao passado, vive preso a dogmas que não existem mais. Ele é o incendiário. É ele que taca fogo no dólar. Não são os especuladores, João. Para a gente finalizar, a última fala de hoje, já que a gente está analisando essas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje ele defendeu aí a alíquota zero de alguns cortes de carnes aqui no Brasil, carnes que fariam parte da cesta básica. Seriam as carnes que ele chamou do dia a dia, essas carnes do dia a dia não teriam impostos, mas, enquanto isso, carnes chiques importadas continuariam sendo tributadas. Na reforma tributária, alguns produtos vão ter isenção de impostos, mas outros não. Como é que você analisa? Seria uma boa medida? É um contrassenso, João. É um contrassenso. Não estou falando isso pela carne especificamente. É o contrassenso na seguinte medida. Bom, se você faz uma reforma tributária, e a gente já teve isso aí, são mais de 500 emendas, se a cada momento você inclui uma desoneração, pode ser na carne, como já foi automóvel, como já foi siderurgia, como vai ser roupa, cada hora vem um setor
ou vem um político querer colocar, incluir na desoneração um novo produto. No final das contas, que reforma tributária que vai ser essa? É o setor público querendo levar vantagem, os funcionários públicos querendo levar vantagem. Como eu disse, são setores, é o agronegócio querendo levar vantagem. Agora é o setor de proteína querendo levar vantagem. É o presidente para fazer populismo querendo desonerar carne. Qual carne, presidente? Aí a carne mais barata, é isso? Mas a picanha, né? Todo mundo vai voltar a comer picanha pro companheiro. Agora a picanha não vai mais voltar pro cardápio das pessoas. Entende, João? Não tem uma política de Estado, como eu disse há pouco. São medidas populistas pontuais. Assim não se governa um país. A gente encerrando aqui mais uma participação de Ricardo Kertzmann, falando sobre as falas de Lula, análise ponto a ponto aqui dentro da coluna Opinião Sem Medo. Tem muita repercussão aqui, não dá pra gente trazer todo mundo porque o tempo é curto. Já já a gente encerra a segunda edição do Central 98. Agradecer a sua participação e lembrar que toda terça-feira Ricardo Kertzmann está aqui com a gente na segunda edição do Central. Então você já sabe, semana que vem tem mais. Ricardo, obrigada, viu? Obrigado eu. Obrigado, Joãozinho. Obrigado para todo mundo. E lembrem-se, pessoal, a nossa vida tá a parte desses caras, tá? Vamos trabalhar, vamos ser felizes, vamos beber de noite, vamos comemorar o que tiver que comemorar com as famílias e deixa essa turma irritar a gente só um pouquinho, só uma fração do dia.